Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus de Nazaré possa estar com todos. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior nessa noite abençoada, a noite do conselheiro, desse centro espírita Caravanas do Conselheiro. Rogamos a Deus, nosso Pai, que é puro amor e bondade, a sua misericórdia, que Ele nos dê força, coragem, sabedoria para seguirmos o caminho do bem, do amor e da caridade. Que os bons espíritos designados pelo nosso Pai possam estar sempre perto para nos dar esperança, paz e fé. Abençoar o nosso planeta Terra, abençoar nossos irmãos que se sentem sozinhos, porque sabemos que nenhum filho de Deus é órfão, todos somos amparados, protegidos e amados. Deus, Ele nos capacita a superar e a resolver qualquer dificuldade. Pai, nessa noite de amor, pedimos que abençoe a nossa irmã Darcy Neves, que ela possa ser inspirada para a realização da sua palestra. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amigos do Caravana do Conselheiro, um abraço assim especial. Muito obrigada por essa oportunidade de nós estarmos juntos refletindo sobre o Evangelho, né? Eu vou trocar com vocês, né, algumas impressões de um tema que, assim, eu gostei muito, acho que vocês também vão gostar. Nós vamos falar a respeito de uma das passagens de Jesus, e o tema é o paralítico de Cafarnaum. Então, nós vamos estar aqui conversando, né, sobre este tema. Se vocês quiserem pegar, se alguém tem, né, o Novo Testamento, é o Evangelho de Mateus. Então, nós vamos encontrar o seguinte, né? Mateus, capítulo 9, diz assim: E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aí então, para duas, vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Esta é a passagem do paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidadezinha que ficava numa das margens do Mar da Galileia. Então, nós vamos encontrar nessa pregação de Jesus, Jesus percorrendo aquelas cidadezinhas ali em torno de Jerusalém, ele vai estar
cumprindo a sua missão. Aliás, é interessante a gente relembrar, não é? Que Jesus vai dizendo, eu não vim destruir a lei. É destruir a lei que Moisés havia recebido. Vocês lembram que Moisés recebeu as 10 leis, não é? Os 10 mandamentos, não é? Então, Jesus, ele vai estar conversando, vai estar dizendo que ele não veio para destruir aquela lei. Ele veio, sim, para dar cumprimento. E o que que significa dar cumprimento, né? É dizer que aquilo que Moisés havia trazido, né, é possível de ser vivido. Então, ele veio dizer isso para todas as pessoas, né? E então, nós vamos ver, né, que numa dessas conversas, e é bom dizer que Jesus sempre andava acompanhado da multidão. Por que multidão, né? Na medida que as pessoas daquela época viam o que Jesus fazia, e aumentando cada vez mais a multidão que o seguia. E é interessante ver, meus amigos, vou mostrar alguns livros a vocês, para vocês poderem em casa ir estudando. Este livro aqui é o livro de Amélia Rodrigues, olha só, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, não é, na psicografia de Divaldo Franco. Neste livro, nós vamos encontrar uma informação da Amélia Rodrigues que diz assim, que Cafarnaum era um poema de ternura com seu casario baixinho, esparramado entre árvores frondosas, machetadas por trepadeiras de miúdas flores coloridas. Gente, fecha os olhos, a gente já está vendo aquele casario, aqueles jardins. Então, Jesus pregava muito ali, né? E aqui a Amélia Rodrigues vai dizer para nós, né, que ele amava aquela cidade e a escolhera para início do seu ministério. Então, ela vai contando para nós, né, que desde a véspera da notícia, não é, que Jesus vai curar o paralítico de Cafarnaum, não é? Correra aquela notícia a respeito de que Jesus estaria na casa de Pedro. Meus amigos, o que que vai acontecer, né? Então, vai acontecer que a casa vai ficar assim, cheíssima. E então, havia um paralítico, né? O que que acontecia? Eles tinham, assim, digamos assim, corria uma notícia, né? De que de tempos em tempos os anjos movimentavam a água. E aquele que se atirasse na água naquele período, né? Naquele momento, ficaria curado. Ele era sozinho, ele era paralítico, não tinha ninguém que ajudasse. Então, na hora que ele chegava, todos já tinham se colocado, ou muitos já tinham se colocado naquele lago. Então, o que que vai acontecer? Ele começa a pedir socorro, e aí passa alguém e vem saber por que que ele estava realmente pedindo socorro e tal. Ele diz assim, eu sei que Jesus está passando por aqui em Cafarnaum, eu preciso que vocês me levem para ver Jesus, eu não posso sair daqui, eu sou paralítico, o que que eu vou fazer? Aquele amigo fica assim, Jesus vai passar por aqui, eu vou te ajudar. Mas como é que ele podia ajudar sozinho, né? Ele não podia ajudar. Ele vai e pede ajuda, vai e busca, encontra mais 3 amigos
E eles pegam aquele paralítico, né, por uma, digamos assim, um pedaço de lona, né? Era uma caminha, né? E aí então eles pegam aquele paralítico e vão levar até a casa de Simão Pedro. Mas como entrar? Não tinha como entrar porque a casa estava apinhada. Eles tiveram uma ideia. Bom, Jesus está lá naquele lado, então nós vamos tirar umas telhas aqui e vamos colocar o paralítico na frente de Jesus. Vejam bem como eles estavam interessados em ajudar aquele paralítico que eles já conheciam, olha, e assim o fazem. Levam a caminha, vamos visualizar nesta cena, os quatro, eles tiraram as telhas, eles tiraram tudo aquilo que impedia e colocaram Jesus. À frente de Jesus, eles colocaram o paralítico. Na hora que eles colocaram o paralítico à frente de Jesus, Jesus é o que conta a nossa querida Amélia Rodrigues. Meus amigos, Jesus diz assim para ele: Natanael ben Elias, o que você quer que eu faça? Aí, e pergunta assim: Natanael, você crê que eu posso te curar? Aí ele disse assim: sim, Senhor, eu posso, eu quero que o Senhor me cure. Nessa hora, ele teve assim um tremor, porque ele pensou assim: "Ué, como é que esse moço sabe o meu nome? Como é que ele sabe que eu sou o Natanael ben Elias?" Ele pergunta assim: ó, como sabes o meu nome? Conheces-me? E Jesus diz o seguinte: o coração de vocês está preparado? Então ele diz assim: sim, eu te conheço. Natanael, eu te conheço desde ontem. Eu sou o bom pastor e, em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o meu pai confiou. Natanael, então, fica espantado. Ele não compreende isso, mas imagina, ele o conhece desde ontem. E aí, meus irmãos, isso também fica para nós. Jesus, que é o bom pastor, nos conhece a todos. E ele diz aqui, né? Diz o texto, né? Ele diz assim: eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas. Feito isso, e Natanael com o coração, né? Ele diz assim: teus pecados estão perdoados. Ele disse assim: o que é mais fácil dizer a um paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Jesus, estendeu os braços, alongou as mãos e falou imperioso: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Natanael, então, ele disse que naquele instante ele oscilou o corpo dele, quer dizer, Jesus disse assim: levanta-te, fez o passe, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. E ele diz, então, que fez aquele esforço, o corpo dele, ele disse assim, o corpo dele oscilou como uma cana, assim, no vento, né? E levantou-se e foi. Aí, meus irmãos, nós ficamos aqui
avaliando, né, o poder de Jesus, que é o bom pastor. Naquela hora, ele diz ao Natanael Ben Elias que os pecados deles foram perdoados. Foram tantos anos em que ele passou ali naquela provação, ou se nós pudermos dizer, naquela expiação. Então, dessa forma, meus amigos, o que aconteceu naquele instante e que a multidão, então, passou a olhar o que está acontecendo aqui? Olha o que está acontecendo, e a multidão aumentando, né? Então, meus amigos, meus irmãos queridos, nós vamos ver o seguinte, né? Aquele homem, há muito tempo, ele como que implorava alguém para colocá-lo no lago para que ele melhorasse. Ele não conseguia. Por que ele não conseguia? Não é porque era justamente o cadinho reparador que ele precisava vivenciar. E isso, meus irmãos, acontece com todos nós. Nós que estamos habitando aqui esta terra, este mundo, né? Santo Agostinho, lá no capítulo 3 do Evangelho, ele vem dizer para nós o seguinte, que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações que é habitado por espíritos rebeldes à lei de Deus. A nossa rebeldia gerou muitos traumas que hoje nós estamos vivenciando, muitos conflitos. Então, nós imaginamos assim, né? Quando a gente vê uma criança rebelde, qual é a nossa atitude? Olha só, você vai ficar ali um pouquinho na cadeirinha do pensar, para você pensar naquilo que você está falando. E então, nós somos esses espíritos que a gente usou mal do nosso livre arbítrio. E o que significa isso, né? Quantas vezes, né, a gente incriminou alguém sem razão? Aí você está me dizendo assim mentalmente assim, mas eu não fiz isso. Não é agora, não, porque nós somos espíritos que trazemos uma bagagem. Então, muitas das vezes, nós fomos aqueles que incriminamos alguém sem razão. As nossas dificuldades diante, por exemplo, da escravidão. Quanta coisa, quanta maldade, quanta violência foi feita, e nós, então, vivemos isso, ou muitas das vezes nós fomos os autores da guerra, da violência, da escravidão, escravizávamos, não é? As próprias crianças. No outro dia a gente estava fazendo aqui um estudo, né? E a gente viu a criança que nascia com defeito era morta, não vale nada, né? E era um espírito. Então, quantas vezes, pela nossa incúria, pela nossa violência, nós julgamos muitas pessoas. Então, você vê, de repente, você era aquele advogado e que sabia fazer adulteração de documento. Então, você era aquele engenheiro que entregava metade do material que você pedia numa casa e o outro você levava. Você era um médico que assim o fazia, você era um cozinheiro que assim fazia. Vocês estão entendendo? Nós estávamos em plenas guerras, então a gente era pago para matar. Não é? Outro dia uma amiga contando, né, que ela foi assaltada e o rapaz falou assim: Olha, a senhora fica tranquila que eu vou trazer o seu carro aqui amanhã. Eu hoje estou precisando dele para matar um fulano ali. Quantos? Quantos nós matamos assim nessa nossa história, não é?
de vida e outros e outros. A gente começa a estudar a história e a gente vê quanta maldade ainda acontecia, isso porque as pessoas achavam que depois da morte não ia acontecer mais nada, então vamos ajudar, né? Vamos matar, não é? Quantos cientistas, não é? Observando, por exemplo, a criança pobre, não, criança pobre não precisa viver, vamos fazer experiências, vamos matar. E isso, meus irmãos, não fica sem que haja uma punição. Nós, muitas das vezes, achamos assim, olha, fulano fez, roubou, matou, etc. e tal. Sumiu. A justiça da terra não alcançou. Meus amigos, a nossa consciência, ela está lá marcada, entende? É da lei. Então, na nossa consciência está a lei divina. Então, nesta hora que eu ajo dessa maneira, eu vou contra esta lei. E por isso, isso não fica escondido a um determinado instante que nós vamos nos dizer, eu preciso me reajustar com a minha consciência e dessa forma eu vou pedir uma encarnação em que eu desde cedo tenha problemas físicos e esses problemas físicos vão me ajudar como espírito a melhorar. Era isso que Jesus queria dizer para ele quando disse assim, olha, teus pecados estão perdoados. Quer dizer, você já amargou, não é tanto e tanto tempo, então isso significa dizer que nesse instante eu, que tenho poder para curar, eu estou curando você. Vai para a tua casa. Então, essa questão da paralisia, essa questão esse momento, né, que nós estamos aqui refletindo sobre o paralítico de Cafarnaum, diz para nós, né, que através daquele ato Jesus recupera alguém para a vida. E aí nós ficamos, então, pensando, né? Está passando aqui uma moto, tá? Então, nós ficamos aqui pensando, meus amigos, desse instante em que, com uma bagagem espiritual grande, por causa das nossas dificuldades, dos nossos erros, nós ficamos aqui chorando, né? Ai, mas eu estou sofrendo, eu estou padecendo. E a gente vê nas nossas listas de irradiação quantas pessoas pedindo ajuda, pedindo a proteção, pedindo o amparo, porque elas estão com muitas dores, etc. e tal. Nós oramos, porque esse é o nosso dever de orar. Mas também nós sabemos que ninguém sofre sem que haja uma causa, como nos diz o Evangelho. Se a causa não é atual, a causa é das nossas falhas, das nossas antigas orgias, do nosso comportamento ainda não, aliás, distanciado da lei de Deus. Jesus, então, cura aquele homem, não é? E a multidão fica observando. Alguém, ele começou a clamar, Jesus está passando por aqui, eu quero que alguém me ajude, como é que eu vou chegar até lá? Alguém o pegou, e aí nós podemos lembrar, meus amigos, dos nossos anjos guardiães. Aquele anjo guardião que foi buscar ao entorno algumas ajudas para que ele pudesse então se levantar.
para que ele pudesse ser levantado e parar assim na frente de Jesus. Então, nós podemos dizer, né, que o paralítico clamou, ele pediu, ele rogou aos céus a ajuda, e na hora que ele roga aos céus ajuda, ele entra em contato com o seu anjo guardião, que vai providenciar ajuda, e ele vai, então, com aquela esperança, com aquela certeza da cura, ele vai ser elevado. Nós podemos entender, meus amigos, que todo o nosso sofrimento, todos os instantes em que nós paramos para a gente estar orando, né? Esta oração que sai de dentro de nós, né, nos ajuda a elevar. E cada um de nós tem esse depoimento. Quantas das vezes nós estamos acabrunhados, nós estamos chorando, nós estamos entristecidos e a gente começa a ler o Evangelho. A gente começa a orar. E daqui a pouco aquela tristeza passou. Isso é semelhante a um outro caso que Dona Amália Rodrigues, né, traz para nós, nesse mesmo livro, que é Primícias do Reino, né? Ou melhor, é A Luz do Mundo. Isso mesmo, Darcy. Vamos consertar. Nesse livro, Luz do Mundo, eu estou aqui mostrando o livro para vocês, então, também buscarem esses livros, né? Aqui nesse livro, A Luz do Mundo, o último capítulo fala da cura real. Cura real. Então, o que foi que aconteceu? Foi uma jovenzinha que quis chegar perto de Jesus, porque ela também era paralítica. E ela dizia assim: ah, meu Deus, ele cura os paralíticos, cura os cegos, cura leprosos, com certeza vai me curar. E ela vai, não é? Sempre a multidão no entorno, e ela chega perto de Jesus, meus amigos. É linda a narrativa, né? Então, ela chega perto de Jesus e Jesus diz para ela assim: o que você quer, minha filha? Ele pergunta assim: que queres que eu te faça, minha filha? Aí ela diz assim: ah, Senhor, eu quero voltar a andar, porque eu tenho tantos companheiros e amigos jovens. Eu gostaria de estar com eles nos folguedos, nas festas. E eu não posso participar, porque olha só como eu sou paralítica. Ele, então, meus amigos, é emocionante a gente estar conversando sobre Jesus, né? Então, o relato é o seguinte: ele olha fixamente nos olhos dela e diz o seguinte: andar não é o mais importante na vida como tu supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. O que vocês acham disso? Né? Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Ela tentou levantar da cadeira e não conseguiu. Ela não conseguiu, foi para casa, foi entristecida, lamentando, achando que tinha perdido tempo, e foi. Com o passar do tempo,
as pessoas que estavam em torno dela começaram a perceber que ela já não ficava tão irada com qualquer coisa que aparecesse ao lado dela, né? Ela brigava, ela resmungava. E aí o que que aconteceu? Aos poucos, ela foi mudando internamente. E aí ela diz assim, né? Ela diz o seguinte: fui possuída por incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver e de amar. Transformei a minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu, e a minha aflição resignada ensinava em silêncio conforto e esperança a outros padecentes. Então, vocês vejam bem, ela era uma pessoa irrequieta, que bravejava, que falava, que brigava, que respondia, estava infeliz da vida, sabe que Jesus vai estar. E ela pede: eu quero chegar até Ele porque Ele vai me curar. E aí aconteceu isso, meus amigos. Então, ela vai dizer para nós o seguinte: é a narração da nossa Amélia Rodrigues. Ela disse assim: aqueles olhos lúcidos pareciam fitar-me sempre, e aquela voz incomparável continuava soando-me aos ouvidos. Passei a amar Jesus. Então, nós vimos aqui, meus amigos, o paralítico de Cafarnaum, a Miriam, que foi curada, né? Então, a gente vê assim, meus amigos, essas duas situações, né, chegam para nós para nos dizer o seguinte: existe sim todo um conteúdo, vamos assim dizer, de tragédia no mundo, mas Jesus aí está para aliviar a nossa dor, não é? Então, quando nós vemos a citação do Novo Testamento, né, meus amigos, quando ele diz assim: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E ele diz assim, alguns blasfemavam: mas como, Jesus, como é que você vai curar, né? Ele vai dizer que ele é o bom pastor e ele está ali, conhece-nos a todos, né? E está ali no sentido de nos ajudar, de nos amparar. A gente pode dizer, meus amigos, que esta situação do paralítico de Cafarnaum é assim mais ou menos a nossa história. Se nós não estávamos paralisados fisicamente, por uma questão, uma perna, um braço, as duas pernas, não é paralisia mental, existe também, e dizem os nossos instrutores espirituais, essa paralisia da alma, quando às vezes nós nos acomodamos a certas situações e a gente não consegue fazer um investimento. E aí, nessa hora, a doutrina vem dizer para nós, né, que nós precisamos realmente nos libertar de tudo isso. Nós temos
ao nosso lado os amigos que, assim como a Natanael, levantavam e ajudaram a que ele chegasse até Jesus. Então, ninguém está só nesse mundo. Nós temos os nossos anjos guardiães, que tão queridos e tão amados, sustentam a nossa vida. Então, desta forma, dar uma permissão para que este movimento, este Deus interno que existe em todos nós, né, ele seja colocado nessa mesa e que a gente diz: você é um filho de Deus. Então, como filho de Deus, você tem a ajuda possível para que você cresça e para que você dê continuidade, então, à sua vida, não é, meus amigos? E especialmente nesses momentos da transição da Terra, não é, em que nós estamos assim no primeiro minuto desse mundo novo de regeneração, é no sentido de que a gente não cruze os braços, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas tristezas, das nossas aflições e dos desafios que a gente tem, o nosso caminho é Jesus. Jesus em nossa vida, amparando-nos, mostrando-nos, sim, que é possível. Vocês sabem que há um espírito chamado Marta, que ela vem dizendo para nós o seguinte, que nós, em realidade, nós precisamos entender, né, que Jesus utilizava todas as oportunidades para falar abertamente e ministrar renovação, ministrar esse momento, os ensinamentos de renovação. Então, qual é a nossa caminhada? É Jesus. A nossa caminhada é seguir o Mestre, não tem outro caminho. E seguir o Mestre significa a gente se aproximar do Evangelho, a gente estudar o Evangelho, a gente verificar o que o Evangelho traz para nós de soluções e de caminhos, né? E ele diz assim, né? Na medida que nós estudamos o Evangelho, nós então seremos mãos que socorrem, seremos solidariedade enfrentando as fronteiras daqueles que ainda não conseguem seguir adiante, né? Então, meus amigos, nós vamos fazer esse trajeto. E ela diz aqui uma coisa interessante, ela diz o seguinte, que ela sugere um kit de primeiros socorros da alma. Vocês já ouviram isso? Eu também achei interessante, porque assim, vou incluir isso na nossa conversa, né? Esse kit de primeiros socorros da alma, ele fala que são a prece, uma palavra gentil e o olhar de confiança. Isso porque alguém está me dizendo assim, olha, Darcy, como é difícil a gente ser cristão, a gente ser espírita na nossa vida, porque o mundo ainda nos chama, não é, para as coisas de ordem material. É verdade. O mundo que ainda não conhece todas essas informações, ou melhor, conhece, mas que fica, digamos assim, a nível racional. Ah, eu já ouvi do Evangelho, eu já fui na minha igreja, eu já frequentei, então ficou só a nível da intelectualidade. O que está se pedindo é que isso venha para dentro do coração. E quando a gente coloca a informação do Evangelho de Jesus no nosso coração, nós nos tornamos pessoas mais solidárias, não é? Com uma compreensão maior a respeito da vida,
a respeito do mundo, né? Então, nós vamos precisar fazer esse trabalho, e por isso essa amiga fala no kit, né? O kit de primeiros socorros da alma. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Alguém vai me dizer assim, Darcy, mas é muito difícil, né? Como eu estava dizendo ainda há pouco, né? Mas ninguém é tão pobre que não possa dar uma mãozinha a quem precisa. Por exemplo, às vezes nós temos os nossos vizinhos. Ah, mas vizinho é uma coisa, olha só, eu começo a deixar de lado, né? Eu vou colocar entre aspas, né? Aqueles defeitos dos nossos vizinhos, e a gente vai dizer assim: eu estou aqui pronto para ajudar. Não me importa o conceito que ele tenha de mim. É difícil? É difícil, mas é assim. Mas nós estamos aqui, meus amigos, abrindo as portas de um novo mundo onde não vai haver espaço para preconceito, para diferenças, todos os preconceitos que a gente possa pensar. Não vai haver diferença, porque todos somos irmãos, todos fazemos parte, né, desse grande colégio espiritual que está sendo coordenado por Jesus. Então, nós, dentro de nós passamos a desculpar, nós passamos a ajudar. A solidariedade, ela aí surge. E aí, meus irmãos, às vezes nós ligamos a televisão e a gente se centra muito nessas notícias das mortes, da violência, etc. e tal. Mas existem também outros canais que falam conosco a respeito do grande grupo de ONGs que existem e que estão trabalhando na solidariedade. Basta que a gente lembre o que está acontecendo nesse instante no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nesse instante, vocês viram o estado, basicamente, quase todo ficou encharcado, né? E aí, o que aconteceu? De todo o Brasil, surgiram aqueles que foram ajudar. Se não podiam ajudar pessoalmente, ajudavam com os seus recursos, foi a comida que chegou, a roupa, os haveres, não é? A água, não é? Aqueles que tinham jet ski e foram lá, porque como tirar aquelas pessoas que estavam, né, nos telhados, com os seus barcos? E muitos foram, então, aquele instante que nós ainda estamos vivendo, são instantes em que a solidariedade ficou marcada em todo o Brasil. Aí vai perguntar, aquelas pessoas eram espíritos? Não, mas já trazem no coração, se sentiram tocadas por aquele apelo e foram até lá. E nós? O que nós fizemos? Nós oramos muito. Também é uma forma de ajudar. É um desses kits que aqui esse espírito faz. Então, meus amigos, esse momento, né, de ser solidário, de orar pelo outro. Ela fala de três primeiros, do kit com três coisas. Ela fala na prece, ela fala na palavra gentil e ela fala no olhar de confiança. O olhar de confiança que nós vamos entregar aos nossos filhos, ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos sobrinhos, aos nossos vizinhos, àqueles que estão na rua, porque nós sabemos, meus amigos, que o que está visível hoje na vida deles é algo que daqui a 100 a 200 anos não existirá mais.
Isso porque a gente vai sair daqui da encarnação e a gente, nesta encarnação, a gente está melhor do que na outra. Então, nós vamos superar tudo isto, logicamente, com o tempo, com o esforço, com o estudo, com a meditação, meus amigos, porque um dia a gente deixa esse mundo, a gente vai para o plano espiritual e a gente, então, aprende muito no plano espiritual e a gente volta desejando o bem, desejando a paz. Dessa forma, esse estudo, esse tema que a gente está trazendo hoje, meus amigos, ele chega no sentido de nós buscarmos mais Jesus. E a gente lembra, né, do que Jesus disse para Natanael. Esse assim, Senhor, como é que o Senhor sabe o meu nome? E Jesus vai dizer, eu te conheço desde ontem. Então, meus amigos, a cada um de nós que está aqui acompanhando nesse instante, nós vamos então dizer, Jesus nos conhece desde antes. E nós, desde ontem, mas esse ontem nas eras do Espírito, sim, porque Ele é o bom pastor e Ele cuida de todas as suas ovelhas. E a gente já também ouviu falar que Ele vai buscar aquela ovelhinha perdida para que ela se junte no redil. Então, é nessa certeza, meus amigos, que esta noite nós estamos sendo convidados para colocar Jesus na nossa carona. Aliás, é isso que a Marta diz, né? Esse espírito. Isso assim, leva Jesus na sua carona. E levando Jesus na nossa carona, meus amigos, nós vamos mais serenos, até porque falar de Jesus, sentir a atmosfera espiritual que fica perto de nós quando a gente fala de Jesus, nos dá sustentação para a gente viver tudo aquilo que a gente precisa viver. E nos dá força e nos dá bom ânimo para que a gente, então, continue a nossa jornada, lembrando que esta encarnação é muito importante para nós e nós estamos fazendo grandes progressos. Que nós possamos, então, amigos, estarmos estudando, meditando sobre essa doutrina que abre esse entendimento para a nossa vida. Olha, um abraço a todos vocês e que nós possamos, então, daqui a pouco, durante a madrugada, nos reunirmos para que a gente possa receber também do plano mais alto as instruções necessárias para que a gente continue fortalecido nos nossos desafios e que a gente tenha sempre Jesus ao nosso lado. Um abraço para vocês e muito obrigada por essa oportunidade. Oremos. Pai amantíssimo, agradecemos por mais esta noite de conselheiro. Muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que nos concedeu, por esse estudo maravilhoso, pelas palavras, pelo aprendizado, por tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos traz em todas as oportunidades das nossas vidas. E assim, ó Pai, te pedimos, ajudai-nos a pôr em prática, ajudai-nos a enfrentar as nossas dificuldades e conduze-nos, ó Pai, sempre no caminho do bem, no caminho da paz.
Assim, te pedimos a permissão de encerrar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus.